Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Nina do canal Era Arte. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos fazer juntos essa linda bolsa de crochê. É uma bolsa muito elegante, muito sofisticada, com esse ponto aqui em alto relevo muito bonito. É uma bolsa de peça única, inteira. Só temos esses fechamentos nas laterais. E olha como ficou bonita essa lateral, bem delicada, bem estruturada. Essa é uma bolsa ideal para compor looks casuais ou elegantes com muito estilo. Vamos fazer também esse lindo acessório aqui, esse tassel de flor, que dá um toque todo especial para essa bolsa. Você pode usar a bolsa com ou sem esse acessório. E essa alça é a cereja do bolo. Olha que alça bonita, estruturada, elegante, toda feita em crochê e com esse efeito trançado aqui. Ela é bem simples de fazer, fácil e bem econômica. E com certeza dá aquele toque todo especial para essa bolsa. E o tamanho dessa alça é o tamanho de uma alça de ombro. E essas lindas correntes, além de serem um acessório, podemos também usar como alça de mão. Temos então a opção de alça de mão com essas correntes ou a alça de ombro em crochê trançada. Eu fiz essa bolsa com um novelo do fio de poliéster de 5 milímetros. O tamanho da bolsa é um tamanho médio e você pode colocar ou não forro, é opcional. Fiz essa videoaula com todo carinho e dedicação para vocês. Espero que vocês gostem. E se você ainda não é inscrito no canal, se puder, por favor, se inscreva, deixe um like, um comentário, compartilhe com os amigos, ative o sininho, porque a participação de vocês faz toda a diferença. E vocês sempre serão muito bem-vindos. Muito obrigada! E vamos dar início à nossa videoaula. Vamos para os materiais. Eu utilizei o fio náutico de poliéster, a poli da Círculo, e usei a cor 7087. Essa é a cor bombom. Gastei quase o novelo todo, sobrou esse pouquinho aqui. Esse fio aqui eu gosto muito de trabalhar. Ele é muito macio e ao mesmo tempo ele dá muita estrutura para a peça. Para fazer a bolsa, eu usei a agulha de 5 milímetros. E utilizei a agulha de 6 milímetros para fazer o tasselzinho, porque eu fiz o tassel com fio de malha, então usei essa agulha de 6 milímetros. Agulha de crochê mais fina ou de tapeceiro para o arremate, isqueiro, marcadores e tesoura. Usei também uma corrente de 80 centímetros e eu fechei ela. E dobrada ficou então com 40 centímetros. Essa corrente aqui eu achei ela muito bonita, gostei bastante desses elos aqui, são bem reforçados. Usei também 4 argolas articuladas de 3,5 centímetros. Um botão imantado, esse aqui é de costurar na cor dourada, de 12 milímetros. Para fazer esse tassel, eu utilizei o fio de malha de 25 milímetros, um resto de fio que eu tinha aqui. Você pode usar restos de fio. Usei 3 contas variadas e um mosquetão articulado aqui, ó, de 4,5 centímetros nesse modelinho de coraçãozinho. Vamos tirar algumas medidas. Vou dar aqui uma chatadinha na bolsa. E essa parte aqui de baixo, essa parte mais larga, ficou medindo mais ou menos 38 centímetros. Essa parte aqui ficou medindo mais ou menos 22 centímetros e a abertura dela, bem aqui em cima, ficou medindo 20 centímetros. De altura, temos aqui
mais ou menos 26 centímetros. Vamos medir a nossa alça também. E o comprimento da alça ficou com mais ou menos 66 centímetros. E a largura dela com 5 centímetros mais ou menos. Vou medir o tassel também. Essa parte aqui da flor ficou com mais ou menos 8 centímetros e o tamanho final dele, incluindo o mosquetão, ficou com 18 centímetros. E a nossa corrente, eu peguei um pedaço de 80 centímetros, uni os elos, dobradinha assim, ficou com mais ou menos 40 centímetros. Eu vou utilizar a agulha de 5 milímetros e o fio de poliéster de 5 milímetros também. Vamos começar fazendo a laçadinha inicial. Essa laçada eu não vou contar como ponto. A partir daqui, vamos contar as correntinhas. Uma correntinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer um total de 64 correntinhas. Finalizei aqui minhas 64 correntinhas e ficou medindo mais ou menos 52 centímetros. Esse tamanho aqui vai representar depois a altura da nossa bolsa. Essa bolsa aqui é de peça única, então a gente dobra assim ao meio depois e esse tamanho vai ser a altura. Se você quiser maior ou menor, é só aumentar ou diminuir essa quantidade de correntinhas iniciais. Nessa nossa primeira carreira, nós vamos girar o nosso cordão de correntinhas e vamos trabalhar aqui no verso. Vamos pegar esses gominhos, esses nozinhos aqui do verso. É aqui que vamos entrar com a agulha para fazermos os pontos dessa carreira. Esse primeiro gominho aqui, esse ponto, eu não vou fazer e vou entrar aqui no segundo. Vou entrar com a agulha aqui no segundo ponto, pegando esse gominho aqui como ponto de base, e aqui que vamos dar início à nossa carreira. Iniciamos com 64 correntinhas, vamos pular o primeiro ponto, então vamos ter um total de 63 pontos nessa carreira. Pulo então meu primeiro ponto, entro com a agulha no meu segundo ponto, pegando esse gominho do verso, trago o fio do novelo para frente e passo esse fio no meio da laçadinha que está na minha agulha, fazendo um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto de base, pegando esse gominho do verso, trago o fio do novelo para frente, faço um ponto baixíssimo. Nós vamos fazer uma sequência de 9 pontos baixíssimos. Esse aqui é o meu terceiro ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto de base, faço o meu quarto ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, faço o quinto. Vou para o próximo ponto, faço o sexto. Vou para o próximo ponto, faço o sétimo. Vou para o próximo ponto, faço o oitavo. E vou para o próximo ponto e faço o nono. Fiz 9 pontos baixíssimos. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá ok. Vou marcar aqui esse meu último ponto, o nono ponto. Todo início de carreira vamos fazer dessa maneira. Serão sempre 9 pontos baixíssimos no início de todas as carreiras e também faremos sempre 9 pontos baixíssimos no final de todas as carreiras. Porque isso aqui, ó, vai representar depois a abertura da bolsa, aquele acabamento em cima da bolsa. Se você quiser mais largo, é só aumentar essa quantidade de pontos. E se quiser menor, é só diminuir. E agora vamos dar início a uma sequência de pontos baixos nessa primeira carreira, pegando o gominho do verso como ponto de base. Entro com a agulha, pegando esse gominho, trago o fio para frente, tem 2 laçadinhas na agulha, pego o fio do novelo e tiro as 2, fazendo um ponto baixo.
Vou para o próximo ponto de base, pegando o gominho, trago o fio para frente, tenho 2 laçadinhas na agulha, tiro as 2, fazendo um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base, pegando o gominho do verso, faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base, pegando o gominho do verso, faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixo. E nós vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, pegando esse gominho aqui do verso. Vamos fazer um total de 45 pontos baixos, até chegar lá no final da carreira e ficar sobrando 9 pontos, que são os 9 pontos que faremos baixíssimos. Vou adiantar aqui e já volto com vocês. Chegando aqui no final da carreira, já fiz meus 45 pontos baixos e restam aqui 9 pontos. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá ok? Entro com a agulha no próximo ponto de base, pegando só o gominho do verso. Trago o fio do novelo para frente e passo no meio da laçadinha que está na minha agulha, fazendo um ponto baixíssimo. Vou marcar esse ponto para saber que aqui vai dar início a sequência de 9 pontos baixíssimos de final de carreira. Fiz um ponto baixíssimo, vou para o próximo ponto de base, pegando só o gominho do verso, trago o fio para frente, faço um ponto baixíssimo. Fiz meu segundo ponto baixíssimo, vou para o próximo ponto de base, faço meu terceiro ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, faço o quarto. Vou para o próximo, faço o quinto. Vou para o próximo ponto, faço o sexto. Vou para o próximo, faço o sétimo. Agora vou fazer o 8º ponto baixíssimo. E agora o 9º ponto baixíssimo. O último ponto da carreira. Terminamos assim a nossa sequência de 9 pontos baixíssimos. Conferindo aqui. Tá ok? Recapitulando aqui a carreira, iniciamos a carreira com 9 pontos baixíssimos, depois fizemos uma sequência de 45 pontos baixos e finalizamos com 9 pontos baixíssimos, um total de 63 pontos. Para o tema dessa nossa bolsa, precisamos um número ímpar de pontos. Faço a correntinha de virada, giro o trabalho e vamos dar início à nossa segunda carreira, que vai ser igual à carreira anterior. Porém, nessa carreira, vamos começar a trabalhar pegando só a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Vamos pegar só essa alcinha aqui. Vamos fazer uma carreira em alto relevo. Essa aqui é a minha correntinha de virada, não nela e sim aqui. Esse aqui é meu primeiro ponto da carreira. É aqui que eu vou entrar com a agulha para dar início a essa carreira. Entro com a agulha no meu primeiro ponto da carreira, pegando só a alcinha de trás da correntinha do ponto de base, trago o fio para frente e faço um ponto baixíssimo. Vamos fazer a sequência de 9 pontos baixíssimos. Vou para o próximo ponto de base, faço meu segundo ponto baixíssimo, vou para o próximo ponto de base, pegando só a alcinha de trás da correntinha do ponto de base, faço o meu terceiro. Agora eu faço o meu 4º ponto baixíssimo, meu 5º ponto baixíssimo, o 6º, o 7º, o 8º ponto baixíssimo. E o próximo ponto é o ponto que está com o marcador, que vai ser o meu 9º ponto baixíssimo. Tiro o marcador, no local onde estava o marcador, faço o meu 9º ponto baixíssimo e vou recolocar o marcador. Eu estou fazendo esses pontos baixíssimos com uma tensão um pouco mais justa, porque eu quero que essa abertura depois dê uma ajustada. Vamos agora fazer a sequência de 45 pontos baixos até chegar ali no marcador e finalizar com 9 pontos baixíssimos. Vou para o próximo ponto de base, pegando só a alcinha de trás da correntinha e faço o meu primeiro ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base, faço o segundo ponto baixo.
Vou para o próximo ponto de base, faço o terceiro ponto baixo, sempre pegando só a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Vai ser um ponto baixo para cada ponto de base. No total, serão 45 pontos baixos. Essa carreira é exatamente igual à anterior, porém estamos trabalhando pegando a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Finalizei a sequência dos 45 pontos baixos. O próximo ponto é o ponto que está com o marcador e é onde vamos dar início à sequência dos 9 pontos baixíssimos de final de carreira. Tiro o marcador, no ponto que estava com o marcador, entro com a agulha, pegando só a alcinha de trás e faço um ponto baixíssimo. Recoloco o marcador para saber que aqui é o início dos 9 pontos baixíssimos de final de carreira. Vou para o próximo ponto de base, pegando só a alcinha de trás da correntinha, trago o fio para frente e faço meu segundo ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto de base, faço meu terceiro ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, faço o quarto, faço o meu quinto ponto baixíssimo, o sexto ponto baixíssimo, meu sétimo ponto. Faço agora meu oitavo ponto baixíssimo. E agora o meu último e nono ponto baixíssimo. Finalizamos a carreira com os nossos 63 pontos. Vamos manter sempre essa quantidade, não vai ter aumentos. Correntinha de virada, giro o trabalho. E vamos dar início à nossa terceira carreira, que será igual à carreira anterior. Essa aqui é a minha correntinha de virada, não nela, e sim aqui. Esse aqui é o meu primeiro ponto da carreira e vamos também trabalhar pegando só a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Vamos fazer uma carreira em alto relevo também. Entro com a agulha no meu primeiro ponto de base, pegando só a alcinha de trás da correntinha, trago o fio para frente e faço o meu primeiro ponto baixíssimo. Vamos para o próximo ponto de base, faço o meu segundo ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto de base, faço o meu terceiro ponto baixíssimo. Vamos fazer aquela sequência de 9 pontos baixíssimos que faremos sempre em todas as carreiras. 9 pontos baixíssimos de início de carreira. Fiz 8 pontos baixíssimos. O próximo ponto agora é o ponto que está com o marcador, é meu nono ponto baixíssimo. Tiro o marcador, no ponto que estava com o marcador, faço o meu ponto baixíssimo número 9. Recoloco o marcador. E agora vamos iniciar aquela sequência de 45 pontos baixos, pegando sempre a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Vou para o próximo ponto de base, faço o meu primeiro ponto baixo. Vou para o próximo ponto, faço o segundo ponto baixo, meu terceiro ponto baixo. E vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar lá no final, no próximo marcador. Nós estamos fazendo 3 carreiras exatamente iguais. São carreiras em alto relevo, porque estamos pegando sempre só a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Finalizei os 45 pontos baixos. O próximo ponto é o ponto que está com o marcador. Tiro o meu marcador no ponto que está com o marcador. Entro com a agulha, pegando só a alcinha de trás da correntinha do ponto de base e faço um ponto baixíssimo. Recoloco o marcador. É o meu primeiro ponto da sequência de 9 pontos baixíssimos de final de carreira. Vou para o próximo ponto de base, pegando só a alcinha de trás da correntinha. Faço meu segundo ponto baixíssimo, vou para o próximo ponto, faço meu terceiro ponto baixíssimo. E vamos fazer pontos baixíssimos até completar os 9 pontos baixíssimos de final de carreira. Esse aqui é o meu último ponto da carreira, o meu nono ponto baixíssimo. Tá aqui, ó. Ele fica um pouquinho escondidinho, apertadinho aqui na ponta, mas ele está aqui. Cuidado para não perder ou pular ele.
Faço o meu 9º ponto baixíssimo e finalizamos assim a nossa sequência de 9 pontos baixíssimos e a carreira com 63 pontos. Vamos manter sempre essa quantidade de pontos. Correntinha de virada, giro, trabalho. Finalizamos assim as nossas 3 carreiras iguais. Serão sempre 3 carreiras iguais a essas, e a 4ª carreira vai ser a carreira com o nosso ponto fantasia. Vamos iniciar a nossa 4ª carreira, a carreira com o ponto fantasia, da mesma maneira que iniciamos as demais, fazendo esses 9 pontos baixíssimos, pegando a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Essa aqui é a minha correntinha de virada, não nela, e sim aqui. Esse aqui é meu primeiro ponto da carreira. E aqui vamos entrar com a agulha para dar início à nossa sequência de 9 pontos baixíssimos. Entro com a agulha no meu primeiro ponto de base, pegando só a alcinha de trás da correntinha, trago o fio do novelo para frente e faço o meu primeiro ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, faço o meu segundo ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, faço o meu terceiro ponto baixíssimo. E vamos fazer os nossos 9 pontos baixíssimos de início de carreira. Esses 9 pontos baixíssimos de início e de final de carreira sempre serão iguais, mesmo nessa carreira com o ponto fantasia. O próximo ponto é o ponto que está com o marcador, tiro o marcador e no local onde estava o marcador vou fazer o meu 9º ponto baixíssimo. E vou recolocar o marcador. E agora vamos iniciar aquela sequência de 45 pontos, que nessa 4ª carreira nós vamos fazer com ponto fantasia. Até chegar lá no marcador e no final da carreira vamos repetir os 9 pontos baixíssimos. Só que nessa sequência aqui de 45 pontos fantasia, nós vamos pegar as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base e não mais só a alcinha de trás. Então, nessa parte, nós vamos pegar as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base. O meu primeiro ponto dessa sequência vai ser sempre com um ponto baixíssimo, pegando as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base. Fiz meu ponto baixíssimo, no próximo ponto aqui ao lado, vamos fazer um mini puff. Dou uma laçada na agulha, entro com a agulha no próximo ponto de base, pegando as 2 alcinhas da correntinha, trago o fio para frente, dou uma alturinha aqui, dou mais uma laçada na agulha, entro dentro desse mesmo ponto de base, trago o fio para frente, dou uma alturinha aqui de maneira que fique alinhado aqui em cima. Estou com 5 alcinhas na minha agulha, pego o fio do novelo e tiro as 5 de uma vez só, fazendo assim um puffzinho. Agora vamos para o próximo ponto de base, pegando as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base, trago o fio do novelo para frente e faço um ponto baixíssimo. Vamos para o próximo ponto de base e vamos fazer novamente esse puffzinho. Laçada na agulha, entro com a agulha no próximo ponto de base, trago o fio do novelo para frente, dou uma alturinha aqui, coloco mais uma laçada na agulha, entro dentro desse mesmo ponto de base, vou segurar aqui com o dedo para não movimentar essas laçadas e dou uma altura aqui. Estou com 5 alcinhas na minha agulha, pego o fio do novelo e tiro as 5 de uma vez só. Vamos para o próximo ponto de base, pegando as 2 alcinhas da correntinha e faço um ponto baixíssimo. O próximo ponto vai ser um puff novamente. Estamos intercalando um ponto baixíssimo e um ponto puff. Laçada na agulha. Entro com a agulha no próximo ponto de base, pegando as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base. Trago o fio para frente, dou uma alturinha. Dou mais uma laçada na agulha, entro com a agulha dentro desse mesmo ponto de base e dou uma alturinha. Estou com 5 alcinhas na minha agulha, pego o fio do novelo e tiro as 5 de uma vez só. Vou para o próximo ponto de base e faço um ponto baixíssimo. E o nosso ponto vai ficando assim, ó.
O lado direito da bolsa é esse lado aqui, aonde aparece esse volume, esse puffzinho. A nossa quarta carreira, nós estamos fazendo pelo lado avesso da bolsa. O lado certo é do outro lado. Vou para o próximo ponto, dou uma laçada na agulha, trago o fio para frente, dou uma alturinha, dou mais uma laçada na agulha, entro no mesmo ponto de base, trago o fio para frente e dou uma altura. Estou com 5 alcinhas na minha agulha, pego e tiro todas de uma vez só. Vou para o próximo ponto de base e faço um ponto baixíssimo. O próximo ponto é um ponto puff, laçada na agulha, entro com a agulha no próximo ponto de base, trago o fio para frente, dou uma boa alturinha, seguro aqui com o dedo, dou mais uma laçada na agulha, entro no mesmo ponto de base, trago o fio para frente e dou uma alturinha. Estou com 5 alcinhas na minha agulha e tiro todas de uma vez só. E o próximo ponto é um ponto baixíssimo. O próximo vai ser um ponto puff, laçada na agulha, entro no próximo ponto, trago o fio para frente, dou uma alturinha, dou mais uma laçada na agulha. Eu procuro deixar essas laçadas na agulha com o fio retinho, para o acabamento ficar mais bonito depois. Entro no mesmo ponto de base, trago o fio para frente, dou uma alturinha e tiro essas 5 alcinhas de uma vez só. Vamos para o próximo ponto de base, fazemos um ponto baixíssimo. Eu estou usando 2 laçadinhas na agulha para fazer esse puffzinho. Se você quiser um puff maior, você pode colocar mais laçadinhas na agulha. Não tem problema nenhum. Eu quero assim um leve volume, então para mim assim está bom. Mas isso vai do gosto de cada um. No ponto puff, só observar para manter esse fio retinho em cima da agulha e também para ter sempre a mesma altura dessas 5 laçadas, para o acabamento depois ficar bem bonito. E é só seguir fazendo dessa maneira, um ponto baixíssimo, no próximo ponto um ponto puff, até chegar ali no final da carreira, no próximo marcador. Lembrando que só nessa sequência de ponto fantasia, estamos trabalhando pegando as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base. Finalizando aqui minha sequência, o último ponto que eu fiz foi um baixíssimo, então o próximo é um puff. Laçada na agulha, entro no próximo ponto de base, trago o fio do novelo para frente, dou uma alturinha, mais uma laçada na agulha, entro no mesmo ponto de base, trago o fio para frente, dou uma alturinha. Tenho 5 alcinhas na agulha, tiro as 5 de uma vez só. O próximo ponto e último ponto dessa sequência vai ser um ponto baixíssimo, pegando as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base. Faço o meu ponto baixíssimo. Nessa nossa sequência aqui de pontos fantasia, o nosso primeiro ponto da sequência, esse primeiro ponto aqui depois do marcador, vai ser um ponto baixíssimo. E o nosso último ponto, antes do marcador aqui, também vai ser um ponto baixíssimo. E precisamos um número ímpar de pontos para fazer esse ponto fantasia. Agora vamos dar início à nossa sequência de 9 pontos baixíssimos de final de carreira. Nessa parte do trabalho, sempre pegamos só a alcinha de trás da correntinha do ponto de base, como estamos fazendo em todas as carreiras. Faço o meu primeiro ponto baixíssimo e recoloco o marcador. Vou para o próximo ponto de base, pegando só a alcinha de trás da correntinha do ponto e faço um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. E vou fazer aqui um total de 9 pontos baixíssimos de final de carreira. Chegando aqui no meu último ponto de base, podemos observar que esse último ponto, ele está aqui bem apertadinho, bem escondidinho aqui na ponta. Temos que ter o cuidado para não esquecer e pular esse ponto. Como eu estou fazendo os meus pontos baixíssimos com uma tensão mais justa, a tendência desse último ponto é ficar aqui meio escondidinho. Faço o meu último ponto baixíssimo, o 9º ponto baixíssimo.
e a correntinha de virada e giro o meu trabalho. Esse aqui vai ser o padrão de todo o corpo da nossa bolsa. Nós vamos fazer 3 carreiras iguais em alto relevo, pegando só a alcinha de trás da correntinha do ponto de base, e a nossa 4ª carreira vai ser essa com ponto fantasia. Então, nós vamos repetir essas 4 carreiras por todo o corpo da bolsa. Vamos para a próxima carreira, que vai ser a primeira carreira das 3 carreiras iguais. Vamos iniciar com a nossa sequência de 9 pontos baixíssimos, pegando sempre a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Entro no meu primeiro ponto da carreira, trago o fio para frente e faço um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Vamos fazer 9 pontos baixíssimos até chegar ali no marcador. Fiz 8 pontos baixíssimos, o próximo ponto é o ponto que está com o marcador. Tiro o marcador e nele vou fazer o meu 9º ponto baixíssimo. E recoloco o marcador. Agora, vamos iniciar a sequência dos 45 pontos baixos, pegando só a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Podemos observar aqui que essa nossa correntinha do ponto de base está maior, ó. É por causa da carreira anterior de ponto fantasia, mas é aqui no meio da correntinha, pegando só a alcinha de trás, que vamos trabalhar. Da mesma maneira que a gente vem fazendo nessas carreiras em alto relevo. Vou para o próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás da correntinha do ponto de base, trago o fio para frente e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, pegando a alcinha de trás da correntinha, faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixo. E vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, pegando só essa alcinha aqui de trás da correntinha do ponto de base. Essa é a nossa primeira carreira das 3 carreiras que nós vamos fazer iguais a essa que estamos fazendo agora. E sigo fazendo pontos baixos até chegar ali no próximo marcador. Vou adiantar aqui e já volto com vocês. Finalizei minha sequência de 45 pontos baixos. O próximo ponto é o ponto que está com o marcador. Tiro o marcador e nele vou fazer o meu primeiro ponto baixíssimo de final de carreira, sempre pegando só a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Fiz o meu primeiro ponto baixíssimo, vou para o próximo ponto de base, faço o meu segundo ponto baixíssimo, vou para o próximo ponto de base, faço o meu terceiro ponto baixíssimo e sigo fazendo pontos baixíssimos até completar os 9 pontos baixíssimos de final de carreira. Esse aqui é meu último ponto de base e, ó, ele tá bem escondidinho aqui, bem apertadinho, ó, mas ele está aqui. Cuidado para não pular esse último ponto. Entro com a agulha no meio da correntinha desse meu último ponto de base, trago o fio do novelo para frente e faço o ponto baixíssimo. Finalizamos a carreira, correntinha de virada. Finalizamos assim essa nossa primeira carreira das 3 carreiras que vamos fazer iguais. Então, falta fazer mais 2 iguais a essa que nós fizemos agora. Viro o meu trabalho e vamos dar início à nossa segunda carreira em alto relevo. Vamos começar fazendo os nossos 9 pontos baixíssimos, pegando sempre a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Finalizando aqui minha sequência de pontos baixíssimos, o próximo ponto é o ponto que está com o marcador.
tiro o marcador e faço aqui meu 9º ponto baixíssimo e recoloco o marcador. Vamos iniciar agora a sequência de pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base, pegando a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Estamos trabalhando uma carreira em alto relevo. Vão ser 45 pontos baixos. Chegando lá no marcador, tiro o marcador e inicio a minha sequência de 9 pontos baixíssimos, finalizando assim a segunda carreira, e vamos fazer mais uma carreira igual a essa. São 3 carreiras iguais. Eu vou adiantar essas carreiras e já volto com vocês. Finalizei aqui minhas 3 carreiras iguais em alto relevo. E agora a nossa próxima carreira será essa carreira aqui com esse ponto fantasia, a nossa 4ª carreira. O tema da nossa bolsa, o padrão dela são 4 carreiras. Então vamos sempre repetir essas 4 carreiras. Correntinha de virada, giro, trabalho e vamos dar início à carreira do ponto fantasia. Esses 9 pontos iniciais aqui são pontos baixíssimos, pegando a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Entro no meio da correntinha, pegando a alcinha de trás, trago o fio para frente e faço o meu primeiro ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, faço o meu segundo ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, faço o meu terceiro ponto baixíssimo. Finalizando a sequência de pontos baixíssimos, o próximo ponto é o ponto que está com o marcador. Tiro o marcador, nele vou fazer o 9º ponto baixíssimo e recoloco o meu marcador. Vamos agora dar início à sequência dos pontos fantasia. Lembrando que nessa sequência trabalhamos pegando as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base. Só nessa sequência de pontos fantasia é que nós trabalhamos pegando as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base. Meu próximo ponto, então o primeiro ponto depois do marcador, é um ponto baixíssimo. Pegando as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base, faço um ponto baixíssimo. O próximo vai ser o nosso puffzinho. Laçada na agulha, entro com a agulha no próximo ponto de base, trago o fio do novelo para frente, dou uma alturinha, seguro aqui com o dedo para não escapar essas laçadas, dou mais uma laçada na agulha, entro com a agulha no mesmo ponto de base, trago o fio do novelo para frente e dou uma altura. Tiro tudo de uma vez só. Vou para o próximo ponto de base e faço um ponto baixíssimo. O próximo agora é um ponto puff, laçada na agulha, entro com a agulha no próximo ponto de base, trago o fio do novelo para frente, dou uma alturinha, dou mais uma laçada na agulha. A laçadinha fica bem retinha aqui em cima da agulha, tá? Entro no mesmo ponto de base, trago o fio para frente, dou uma altura, tenho 5 laçadinhas na agulha, tiro todas de uma vez só. Vou para o próximo ponto de base e faço um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, o próximo é um puff. Laçada na agulha, trago o fio do novelo para frente, dou uma alturinha, dou mais uma laçada na agulha, entro nesse mesmo ponto de base, trago o fio do novelo para frente, dou uma alturinha. Tenho 5 alcinhas na agulha, tiro as 5 de uma vez só. Vou para o próximo ponto de base e faço um ponto baixíssimo. O próximo vai ser um ponto puff, laçada na agulha, entro no próximo ponto de base, trago o fio do novelo para frente, dou uma boa alturinha, dou mais uma laçadinha na agulha, entro nesse mesmo ponto de base, trago o fio do novelo para frente e dou uma alturinha. Procuro manter elas alinhadas, essas laçadinhas todas na mesma altura. Tiro as 5 de uma vez só. Vou para o próximo ponto de base e faço um ponto baixíssimo. Essa carreira de ponto fantasia, estamos trabalhando no avesso dela. O lado direito é esse lado aqui, que fica aparente esse volumezinho do puff. Como eu já havia comentado, eu estou fazendo esse puffzinho
com 2 laçadinhas na agulha. O total de alcinhas finais na agulha são 5 para esse puff. Mas se você quiser um puff mais volumoso, maior, você pode aumentar essa quantidade de laçadas. E é só seguir fazendo dessa maneira, alternando um ponto baixíssimo e no próximo ponto um ponto puffzinho. Pegando as 2 alcinhas da correntinha no ponto de base, nessa sequência de ponto fantasia. Está ficando assim o nosso trabalho. Vou adiantar aqui e já volto com vocês. Chegando aqui no final da minha sequência de ponto fantasia, o meu último ponto foi um baixíssimo, então o próximo é um puff. Laçada na agulha, entro no próximo ponto de base, trago o fio do novelo para frente e dou uma alturinha. Laçada na agulha, entro nesse mesmo ponto de base, trago o fio do novelo para frente e dou uma alturinha. Tenho 5 alcinhas na agulha, tira 5 de uma vez só. E agora vamos fazer o último ponto, que é um ponto baixíssimo, pegando as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base. Nessa sequência de ponto fantasia, o primeiro ponto dessa sequência e o último ponto são pontos baixíssimos. O próximo ponto é o ponto que dá início aos nossos 9 pontos baixíssimos de final de carreira. Tiro o marcador, nele coloco o meu primeiro ponto baixíssimo, agora pegando só a alcinha de trás da correntinha do ponto de base, faço o meu primeiro ponto baixíssimo dessa sequência e recoloco o marcador. Vou para o próximo ponto de base, pegando só a alcinha de trás da correntinha do ponto e faço o meu segundo ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, faço o meu terceiro ponto baixíssimo e vou fazer aqui a sequência de 9 pontos baixíssimos de final de carreira. Esse é meu 8º ponto baixíssimo e o meu 9º ponto baixíssimo vai ser aqui, ó. Tá aqui meu ponto de base, bem escondidinho aqui, ó. Vou pegar ele, vou dar uma flochadinha aqui nele, porque ele tá bem apertadinho. E esse vai ser o meu 9º ponto baixíssimo. Esse é meu último ponto da carreira, ele ficou aqui um pouquinho escondidinho. Entro com a agulha no meu último ponto de base e faço o meu 9º ponto baixíssimo. Correntinha de virada. Finalizamos assim a nossa carreira de ponto fantasia. Estamos trabalhando com esse padrão que é composto por 4 carreiras, onde 3 carreiras delas são iguais, que trabalhamos aqui em ponto em alto relevo, porque estamos pegando só a alcinha de trás da correntinha do ponto de base, e a 4ª carreira é ponto fantasia. Depois 3 carreiras iguais novamente e a 4ª carreira em ponto fantasia. E vamos repetir esse padrão dessas 4 carreiras ao longo de todo o corpo da bolsa até atingir o tamanho desejado. Cheguei aqui no tamanho desejado do corpo da minha bolsa. O meu fio inicial está para esse lado e o fio da minha última carreira também está para esse lado. Vamos contar as carreiras. A cada 4 carreiras, temos essa carreira aqui de pontos puff. Então, eu vou contar essas carreiras de ponto puff e multiplicar por 4. Vamos contar então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vezes 4, 40. Mais 3 carreiras em alto relevo. Eu finalizo o trabalho com as 3 carreiras, para ficar igual ao início do nosso trabalho, que foram essas 3 carreiras em alto relevo. Para os 2 lados ficarem iguais. Então, 40 mais 3, eu tenho um total de 43 carreiras. Trabalhamos, então, no corpo da nossa bolsa com carreiras múltiplas de 4, mais 3 no final. Então, se você quiser essa bolsa maior ou menor, é só mexer nessa quantidade de carreiras. Vamos tirar algumas medidas. O comprimento aqui ficou com mais ou menos
50 centímetros. Lembrando que nós vamos dobrar essa bolsa ao meio depois. E essa largura aqui na parte maior está com 34 centímetros. Nessa parte aqui está com mais ou menos 22 centímetros. Essa parte aqui de cima, ela fica menor devido ao ponto baixíssimo e também pela tensão do ponto mais justa que eu utilizei. Vamos agora fazer o fechamento das laterais da nossa bolsa. Já podemos tirar esses marcadores, não preciso mais deles. Esse lado da bolsa aqui é o meu lado direito da bolsa. Eu vou manter ele para dentro e vou dobrar assim dessa maneira com o lado avesso para fora, para cima. Porque nós vamos fazer o fechamento da lateral da bolsa pelo lado avesso. Não vou cortar o fio que vem do novelo, porque nós vamos dar continuidade aqui. Giro aqui minha bolsa dessa maneira. E vou juntar aqui as duas partes, a parte da frente com a parte de trás, bem direitinho assim, ó, ponto com ponto. Nós vamos então trabalhar no lado avesso da bolsa e vamos usar aqui pontos baixos para fazer o fechamento dessa lateral aqui. Tá aqui minha correntinha do ponto de base e nós vamos pegar essas alcinhas aqui de fora da correntinha do ponto de base. Ó, desse lado aqui nós vamos pegar essa alcinha aqui. E do outro lado, nós também vamos pegar essa alcinha de fora da correntinha do ponto de base. Essas alcinhas aqui, ó. É nelas que nós vamos entrar com a agulha para fazer o ponto baixo. Então, eu pego a alcinha de fora de um lado e pego a alcinha de fora do outro lado da bolsa também. Entro com a agulha já aqui no meu primeiro ponto, olha essa minha primeira correntinha desse lado, pegando só essa alcinha aqui de fora. Pego essa alcinha, coloco na minha agulha do primeiro ponto desse lado. E vou para o primeiro ponto do outro lado, pegando também só essa alcinha de fora. Trago o fio do novelo para frente e faço um ponto baixo. Vou para o segundo ponto desse lado aqui da bolsa, pegando só essa alcinha aqui de fora da correntinha do ponto de base. E vou para o segundo ponto do outro lado da bolsa, pegando só essa alcinha de fora da correntinha do ponto de base. Trago o fio do novelo para frente e faço um ponto baixo. Vou para o terceiro ponto desse lado aqui, pegando só a alcinha de fora da correntinha. E o terceiro ponto lá do outro lado, pegando também só a alcinha de fora da correntinha. Dessa maneira. Trago o fio do novelo para frente e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base desse lado aqui, pegando só essa alcinha aqui de fora da correntinha. E vou para o próximo ponto do outro lado, pegando também só essa alcinha de fora da correntinha. E faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto desse lado aqui, pegando só essa alcinha de fora da correntinha. E o próximo ponto do outro lado, pegando também só a alcinha de fora da correntinha. E faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto desse lado, pego essa alcinha de fora da correntinha. E o próximo ponto do outro lado, pegando também só essa alcinha de fora da correntinha. E faço um ponto baixo. O que nós temos que cuidar é sempre pegar o ponto certo correspondente desse lado com o ponto certo do outro lado, para chegar lá no final do fechamento e dar certo.
E é só seguir fazendo dessa maneira por toda essa lateral aqui, pegando a alcinha de fora da correntinha do ponto de base desse lado e a alcinha de fora da correntinha do ponto de base do outro lado da bolsa, e unindo os dois com ponto baixo. Eu vou adiantar aqui essa lateral e já volto com vocês ali no final dela. Chegando aqui no final dessa lateral, resta fazer os últimos pontos, vou fazer com vocês. Entro com a agulha no próximo ponto de base, pegando só essa alcinha de fora da correntinha desse lado e pegando só a alcinha de fora da correntinha do outro lado também. Faço um ponto baixo. Restaram aqui 3 pontos. Um desse lado, um ponto do outro lado e esse ponto aqui da curvinha. Porque trabalhamos com número ímpar de pontos, então restaram 3 aqui no final. Entro com a agulha, pegando a laçadinha, a alcinha de fora da correntinha desse lado. Vou pegar também essa alcinha aqui, ó, desse ponto da curva aqui de baixo, ó. E mais essa alcinha de fora da correntinha do ponto de base do outro lado. Peguei essas 3 laçadinhas. Trago o fio para frente e faço um ponto baixo. Finalizamos assim o fechamento dessa lateral aqui. Posso cortar o fio que vem do novelo, deixo um pedacinho para arremate. Vou pegar esse fio e passar no meio dessa laçadinha da minha agulha e dar um nozinho. Aperto bem esse nozinho e agora é só caminhar com esse fio aqui entre os pontos e fazer o arremate dele. Com a ajuda de uma agulha de crochê mais fina ou uma agulha de tapeceiro, vou conduzindo esse fio entre os pontos, escondendo ele aqui. Vou caminhar um bom pedacinho. O momento que achei que já caminhei o suficiente, eu vou cortar esse excesso aqui e queimar a pontinha na chama do isqueiro. E escondo essa pontinha. Vamos agora fazer o fechamento da outra lateral. Vai ser igual a que acabamos de fazer. Junto os dois lados, assim, ó, ponto com ponto, bem direitinho. E vamos também pegar somente essa alcinha de fora aqui da correntinha do ponto de base. Essas alcinhas aqui de fora. E do outro lado também vamos pegar somente essas alcinhas aqui de fora da correntinha do ponto de base. Como foi feito no fechamento da outra lateral, pegando só essas alcinhas de fora da correntinha do ponto de base dos dois lados. Pego o meu fio que vem do novelo e vou dobrar aqui, fazer uma laçadinha assim. Deixo um pedacinho para arremate e faço uma dobrinha. Vou entrar com a agulha desse lado aqui da bolsa, aqui assim, ó, nessa alcinha aqui, bem aqui na pontinha. Entro com a agulha aqui nessa alcinha e pego essa laçadinha e trago para cá, dessa maneira. E vou pegar o fio que vem do novelo e vou levar ali para o outro lado. Ajeito o meu fio. E já vou entrar com a agulha no meu primeiro ponto desse lado aqui, pegando só essa alcinha de fora da correntinha do ponto de base. E entro com a agulha no primeiro ponto do outro lado, pegando só a alcinha de fora da correntinha também do ponto de base. Trago o fio que vem do novelo para frente e vou fazer um ponto baixo. Já vou arrematando esses fios juntos aqui, ó, tá? Vou para o próximo ponto de base desse lado, pegando só a alcinha de fora dessa correntinha do ponto de base. Já vou arrematando esse fiozinho junto aqui, coloco ele em cima da minha agulha e entro com a agulha no próximo ponto de base do outro lado, pegando só a alcinha de fora da correntinha também. E arrematando esse fiozinho junto. E faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base desse lado, pegando só a alcinha de fora da correntinha. E vou para o próximo ponto de base do outro lado,
pegando também só a alcinha de fora da correntinha. Vou arrematando esses dois fiozinhos juntos, aqui, ó, coloco em cima da minha agulha, trago o fio do novelo para esse lado e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base desse lado, pegando só essa alcinha aqui de fora da correntinha. E vou para o próximo ponto de base do outro lado, também pegando só essa alcinha de fora da correntinha. E faço um ponto baixo. E vamos seguir fazendo dessa maneira por toda essa lateral aqui. Vou adiantar aqui um pouco e já volto com vocês. Chegando aqui no final do fechamento dessa lateral, vou fazer os últimos pontos com vocês. Vou para o meu próximo ponto de base, tá aqui a correntinha, ó, do meu próximo ponto de base, e eu vou pegar só essa alcinha de fora da correntinha desse lado e a alcinha de fora da correntinha do outro lado. Trago o fio para frente e faço um ponto baixo. Restaram aqui 3 pontos. Tá aqui o ponto desse lado, do outro e o da curvinha, como aconteceu do outro lado também, porque estamos trabalhando com número ímpar. Pega essa alcinha da correntinha desse lado, essa alcinha aqui da curvinha e a alcinha da correntinha do outro lado, sempre pegando a alcinha de fora da correntinha. Trago o fio para frente e faço um ponto baixo. Finalizamos assim o fechamento dessa lateral. Corto o fio que vem do novelo, vou deixar um pedacinho para arremate. Pego esse fiozinho e passo no meio da laçadinha que está na minha agulha, fazendo um nozinho. Com a ajuda de uma agulha de crochê mais fina ou uma agulha de tapeceiro, eu vou conduzindo esse fio entre os pontos, escondendo ele, caminhando aqui um bom pedacinho. Depois que eu já caminhei um bom pedaço, eu vou cortar esse excesso, queimar a pontinha na chama do isqueiro e esconder essa ponta. Agora é só desvirar o trabalho. Coloco a minha mão aqui dentro e vou puxando o lado direito para fora e desvirando assim, ó, dessa maneira. E dou uma ajeitadinha aqui na bolsa. E a nossa bolsa está ficando assim. Gosto muito desse ponto fantasia, acho ele muito bonito. E a lateral, esse fechamento da lateral também ficou muito legal. Olha como ficou bonito aqui esse contorno em alto relevo, esse detalhezinho aqui dessa linhazinha aqui na lateral contornando. Ficou uma lateral bem definida, com uma boa espessura. Vamos agora colocar um fechamento nessa abertura da bolsa. Dou uma achatadinha aqui nela e eu vou usar esse botão imantado de costurar. Eu vou usar uma agulha de costura normal e um fio de nylon bem fininho, de 20 milímetros. Dou um nozinho e também queimo essa pontinha aqui onde eu fiz o nó. Acho aqui mais ou menos o centro da bolsa, vou definir aonde eu quero colocar o meu botão imantado, vou colocar ele por aqui assim, que está mais ou menos no centro, mas se você preferir, você pode medir ou contar aqui também as carreiras. Aqui assim está mais ou menos no centro, defini onde eu vou colocar essa parte aqui do meu botão imantado. Vou fixar esse meu fio escondidinho aqui, ó, atrás do botão imantado. Entro com a agulha aqui assim e passo a agulha no meio dessa laçadinha, fixando assim meu fio. E escondo esse fiozinho aqui. Entro com a agulha nesse furinho aqui e levo a agulha para o lado de fora da bolsa. Vou voltar com a agulha bem próximo da onde eu saí, para que não apareça esse fio do lado de fora.
Volto com a agulha, saindo aqui no meio desse furinho da parte interna. Volto novamente com a agulha para o lado de fora da bolsa e retorno com ela bem próximo da onde saiu, bem pertinho aqui. Volto dentro do furinho aqui do lado de dentro. Retorno novamente para fora e volto novamente bem próximo da onde o fiozinho saiu. Vou fazer aqui 3, 4 pontos para fixar esse furo, caminho com a agulha aqui por trás do botão imantado e saio próximo do outro furinho. Entro com a agulha no próximo furinho e levo a agulha para o lado de fora da bolsa. E vou retornar com ela bem próximo da onde saiu o fio para o lado de dentro, dentro do furinho. É costura simples, vai e volta. Faço 3, 4 pontos para fixar um furinho, depois eu caminho para o próximo furo, por trás do botão imantado, fixo o próximo furinho e assim até fixar os 4 furinhos. Vou adiantar e já volto. Já fixei aqui os 4 furos, vamos arrematar o fio. Vou entrar com a agulha aqui por trás do botão imantado, pegando assim, ó, um fiozinho aqui e vou dar um nozinho. Vou dar um nozinho bem apertadinho e vou caminhar com essa agulha por trás do botão imantado, pegando um pouco do crochê junto e saio lá do outro lado. E agora eu volto com essa agulha, também pegando um pouco do crochê junto aqui por trás do botão imantado, lá do outro lado. E agora é só cortar o fio e queimar essa pontinha. Para fixar a outra parte, você pode medir e achar o centro. Eu prefiro fazer assim, eu pego essa partezinha aqui, conecto no lugar certo, fecho a minha bolsa, dou uma achatada, ajeito ela aqui bem, de maneira que fique bem direitinho no lugar certo, ó, confiro se está no lugar certo. E agora, com a ajuda aqui do dedo, eu vou segurar essa parte aqui, ó, e vou desconectar. Assim, ó. Achei o lugar certo dessa pecinha, agora é só fazer a costura como a gente fez lá do outro lado. Costura simples, vai e volta para o lado de fora da bolsa até fixar esses 4 furinhos. Finalizei aqui a costura do botão imantado, a abertura ficou bem fechadinha, bem bonitinha. E agora vamos fazer uma alça para essa nossa bolsa. Para a nossa alça, eu vou utilizar a agulha de 5 milímetros e o fio de poliéster de 5 milímetros também. Vamos começar fazendo a laçada inicial. Faço a minha laçadinha inicial. Ela eu não vou contar como ponto. A partir daqui, vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou colocar uma laçada, 2, 3, 4 laçadas em cima da minha agulha, ó. Tenho 4 laçadinhas em cima da minha agulha. Vou entrar com a minha agulha na primeira correntinha, pegar o fio do novelo, trazer aqui para frente e agora vamos tirar de 2 em 2. Tiro 2 laçadas uma vez, tiro 2 laçadas a segunda vez, tiro 2 laçadas a terceira vez, tiro 2 laçadas a quarta vez e tiro 2 laçadas a quinta vez. Esses 2 lados aqui, ó, eles precisam ficar bem parecidos, do mesmo tamanho. Para mim, 4 laçadas na agulha deu bem certinho. O tamanho dessas 2 alcinhas ficou igual. Mas se você estiver usando outro fio, outro tamanho de agulha ou a tensão do seu ponto for diferente, pode ser que você precise mexer nessa quantidade de laçadinhas na agulha. Pode ser que você precise colocar uma laçada a mais, ao invés de 4, colocar 5, ou pode ser que possa diminuir uma laçada. Esses 2 lados precisam ficar do mesmo tamanho. Agora, vamos fazer novamente 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu estou usando uma tensão mais justinha para fazer essas correntinhas. Para fechar o nosso elozinho, nós vamos entrar aqui, ó, pegando essas 2 alcinhas aqui,
desse ponto de base, da onde está saindo essas correntinhas. Vou dar uma laçada, 2, 3, 4 laçadas. Tenho aqui minhas 4 laçadinhas na agulha. Entro com a agulha, pegando aqui esses 2 fiozinhos do ponto de base, trago o fio do novelo para frente e vamos tirar de 2 em 2. Tiro 2 uma vez, tiro 2 a segunda vez, tiro 2 a terceira vez, tiro 2 a quarta vez e tiro 2 a quinta vez. Fechamos assim o nosso segundo elo. Vamos para o terceiro. Faço a sequência de 6 correntinhas. Fiz as minhas 6 correntinhas. Vamos novamente fechar o elo aqui, ó, nesses 2 fios desse ponto de base, da onde estão saindo essas correntinhas. Vou dar uma laçada, 2 laçadas, 3 laçadas, 4 laçadas na agulha. 4 laçadas na agulha, entro com a agulha, pegando esses 2 fios aqui do ponto de base, trago o fio do novelo para frente e vamos tirar de 2 em 2. Tiro 2 alcinhas uma vez, tiro 2 a segunda vez, tiro 2 a terceira vez, tiro 2 a quarta vez e tiro 2 a quinta vez. E agora eu vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos fechar o elo pegando essas 2 alcinhas aqui do ponto de base, da onde estão saindo essas correntinhas. Dou uma laçada, 2, 3, 4 laçadas na agulha. Entro com a agulha, pegando esses 2 fios do ponto de base, trago o fio do novelo para frente e vamos tirar de 2 em 2. Tiro 2 alcinhas uma vez, tiro 2 alcinhas a segunda vez, tiro 2 alcinhas a terceira vez, tiro 2 alcinhas a quarta vez, tiro 2 alcinhas a quinta vez. Faço 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dou 4 laçadas na agulha e entro com a agulha, pegando essas 2 alcinhas do ponto de base, trago o fio para frente e tiro de 2 em 2. Tiro uma vez, tiro 2 vezes, tiro 3 vezes, tiro 4 vezes e tiro 5 vezes. E é só seguir fazendo dessa maneira até termos um total de 12 elos. Já estou com 5 elos prontos, então eu vou adiantar aqui os demais e já volto com vocês. Estou fazendo aqui meu último elo, já fiz as 6 correntinhas e agora vamos dar 4 laçadas na agulha. E eu entro com a agulha pegando esses 2 fiozinhos do ponto de base, da onde estão saindo essas correntinhas. Trago o fio para frente e vamos tirar de 2 em 2. Tiro 2 uma vez, tiro 2 a segunda vez, tiro 2 a terceira vez, tiro 2 a quarta vez e tiro 2 a quinta vez. Finalizei meu último elo, vamos contar. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elos no total. Vou dar uma ajeitadinha aqui, vou endireitar eles, ó, para ficar bem retinho. E agora nós vamos começar a preencher esses elos. Vamos colocar pontos baixos dentro desses elos. Faça agora uma correntinha. E nós vamos trabalhar agora pegando essas alças aqui, ó, desse lado do elo, nessas alças aqui. Entro com a agulha dentro desse espaço, pegando essa alça aqui, trago o fio do novelo para frente e faço um ponto baixo. Vou marcar esse aqui, que é meu primeiro ponto baixo. Eu vou colocar aqui nessa alça do elo 12 pontos baixos. Já fiz o primeiro, entro aqui dentro desse espaço, trago o fio do novelo para frente e faço meu segundo ponto baixo. Entro aqui no espaço, trago o fio para frente, faço meu terceiro ponto baixo. Eu vou fazendo e vou ajustando, puxando os pontos assim bem pro cantinho.
Entro aqui dentro do espaço, faço meu quarto ponto baixo, meu quinto ponto baixo, o meu sexto ponto baixo. Eu vou fazendo e vou puxando assim, ó, ajustando para abrir espaço. Faço agora 7 pontos baixos e eu fico segurando aqui, ó, com o dedão, esse elo, para facilitar. Faço agora 8 pontos baixos, 9 pontos baixos, 10. Dou mais uma puxadinha para abrir espaço. Faço agora 11. E 12. O meu último ponto fica aqui bem no cantinho, bem no final dessa alça, desse elo. Ajeito ele de maneira que ele fique bem no cantinho. Vamos conferir? Ok, tenho 12 pontos baixos. No meu caso aqui, esses 12 pontos foram o suficiente para preencher a lateral aqui desse elo e ficar bem estruturado. Mas essa quantidade de pontos você pode mexer. Se no seu caso 10 pontos ficar melhor, ou 13 ou 14 pontos ficar melhor, não tem problema. Você coloca a quantidade de pontos que achar necessário para que essa lateral fique bem preenchida e bem estruturada. Só observar que em todos os elos temos que colocar a mesma quantidade de pontos. Vamos agora pular para o próximo elo aqui, trabalhar nessa mesma lateral. Entro com a agulha bem aqui no cantinho, pegando essa alça do elo, trago o fio do novelo para frente e coloco meu primeiro ponto baixo desse elo. Puxo esse ponto bem para o cantinho. Entro aqui dentro, faço meu segundo ponto baixo, faço meu terceiro ponto baixo, meu quarto ponto baixo e vou puxando e ajustando para abrir espaço. Meu quinto ponto baixo e vou colocar aqui 12 pontos, como a gente fez no primeiro. Todos eles nós vamos colocar 12 pontos. No meu caso, são 12 pontos baixos. Como eu já falei, essa quantidade de pontos você pode adaptar de acordo com o fio que você estiver usando, a tensão do seu ponto. O que nós temos que observar era que fique bem preenchida essa lateral, bem estruturada, e todos os elos tenham então a mesma quantidade de pontos. O meu último ponto, o ponto número 12, ele fica bem aqui no cantinho, bem no final dessa alça desse elo, na junção aqui com a outra. Dou uma ajeitadinha e vou conferir. Tá ok, tem os 12 pontos aqui também. E agora nós vamos para o próximo elo. Eu vou ajeitando aqui esses elos de maneira que eles fiquem retos. Nós estamos trabalhando agora com essa lateral dos pontos que nós fizemos com as laçadas. Então, é nessa lateral que estamos trabalhando agora. Vou para o próximo elo, entro com a agulha bem aqui no cantinho desse elo, trago o fio para frente e faço o meu primeiro ponto baixo dos 12 pontos baixos que vou colocar nessa lateral aqui do elo. Eu estou trabalhando com esses pontos baixos numa tensão mais justa, porque eu quero que fique bem estruturada essa peça. Vou colocando os pontos e vou puxando aqui para o lado para abrir espaço e dou aquela ajeitadinha para que esses pontos fiquem bem alinhados. Se você quiser uma alça menor, é só mexer nessa quantidade de elos iniciais que a gente fez. Ao invés de 12, você pode fazer com 10. Ou se quiser maior, também é só aumentar essa quantidade de elos. Já coloquei 11 pontos baixos, agora o próximo ponto é meu último ponto, o ponto número 12, que fica bem aqui no cantinho. E é só seguir fazendo dessa maneira,
colocando 12 pontos baixos dentro de cada elo desses. Eu estou trabalhando agora com essa lateral aqui do elo, ó. Então, nós temos que cuidar para em cada elo desses pegar a lateral certa, para não ficar torcido. Então, eu vou adiantar aqui e já volto. Finalizei aqui a colocação dos 12 pontos baixos nessa lateral do elo aqui, ó. Todos eles estão preenchidos. Agora, nós temos que preencher a outra lateral do elo, que seria esse outro lado aqui, que é aquela lateral onde nós fizemos as correntinhas. Então, agora nós vamos preencher 12 pontos baixos em cada um desses elos, pegando essa lateral agora. Nesse elo aqui, eu já vou aproveitar e arrematar esse fiozinho inicial junto. Aqui eu já coloquei 12 pontos baixos e agora eu vou colocar mais 12 pontos baixos, que representa a outra lateral. Então, o total vai ficar com 24 pontos baixos. É só seguir colocando aqui pontos baixos, puxando, ajustando aqui para abrir espaço, até completar os 12 pontos dessa lateral aqui. No total, teremos 24 no elo. Lembrando que eu estou usando a tensão um pouco mais justa para fazer esses pontos baixos e procurar sempre manter a mesma tensão nos pontos, para que essa correntinha superior aqui depois fique bem parecida, que elas todas fiquem bem parecidas. Já arrematei esse fio inicial um bom pedaço. Vou cortar esse excesso e queimar a pontinha na chama do isqueiro. Já fiz 11 pontos baixos aqui nessa lateral e agora eu vou fazer o ponto baixo número 12, bem aqui no cantinho. Com essa quantidade de pontos que usamos para preencher esses elos, ele ficou bem estruturado, bem rígido. A alça vai ficar com uma boa estrutura. Agora vamos para o próximo elo, pegando essa lateral aqui. Bem no cantinho eu faço o meu primeiro ponto e vou colocar aqui dentro também 12 pontos baixos para preencher essa lateral do elo também. Já coloquei 11 pontos baixos, agora eu vou fazer o ponto baixo número 12, bem aqui no cantinho. É bom dar uma conferida, contar os pontos, para que todos os elos fiquem com a mesma quantidade de pontos. Agora vamos para o próximo elo, entro com a agulha no próximo elo, bem aqui no cantinho, e coloco meu primeiro ponto baixo. Puxo esse ponto bem para o canto. E vamos colocar os 12 pontos baixos até preencher essa lateral aqui do elo. Fiz 11 pontos baixos e agora eu vou fazer o ponto baixo número 12, bem no cantinho. Vou dar uma conferida aqui. E está ok, tem 12 pontos baixos. E é só seguir fazendo dessa maneira. Em cada um desses elos, agora pegando essa lateral aqui, vamos colocar 12 pontos baixos. Olhem como tá ficando bonito, bem estruturado, olha, bem bonito mesmo. Eu vou adiantar e já volto. Chegando aqui no final, já preenchi todos os meus elos e nesse meu último aqui, já coloquei os 12 pontos baixos. E agora nós vamos fazer o fechamento da carreira, como a gente costuma fazer, com um ponto invisível. Vou cortar o meu fio, deixo um pedacinho para arremate. Vou tirar da minha agulha.
E não no ponto que está com o marcador, e sim nesse aqui ao lado, nós vamos fazer o fechamento da carreira. Tiro o meu marcador, entro com a agulha nesse ponto aqui ao lado onde estava o marcador, pegando as duas alcinhas da correntinha do ponto de base, pego esse meu fiozinho e levo lá para trás. E vou voltar com esse fiozinho dentro da correntinha da onde estava saindo esse meu fio, dentro dessa correntinha aqui. Meu fio está saindo dentro dessa correntinha, para cá que eu vou voltar. Entro com a agulha, de trás para frente, saindo aqui no meio dessa correntinha, pega esse fiozinho e leva aqui para trás. Ajeito agora aqui assim, ó, de maneira que essa correntinha fique com tamanho parecido com as demais. Dou uma ajeitadinha aqui para ficar bem certinho, bem curva aqui em cima. Dou uma ajeitadinha aqui para não ficar embolado e esses pontos ficarem todos bem alinhados. E agora eu vou arrematar esse fiozinho aqui no verso. Com a ajuda de uma agulha de crochê mais fina ou uma agulha de tapeceiro, é só caminhar com esse fio aqui entre os pontos. Caminho um pedacinho, escondendo ele. Depois que eu já caminhei o suficiente, é só cortar o excesso e queimar essa pontinha na chama do isqueiro. E escondo a pontinha. E assim finalizamos uma corrente da nossa alça. Olha como ela ficou bonita, bem estruturada. Temos aqui 12 elos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como eu já disse anteriormente, você pode mexer aqui nessa quantidade de elos, fazer maior ou menor. Vou medir aqui e está com mais ou menos 68 centímetros. Vai diminuir um pouco esse tamanho porque vamos trançar depois. E agora precisamos fazer mais uma peça igualzinha a essa, mesma coisa. Você pode fazer na mesma cor ou, se quiser fazer com duas cores, a próxima corrente você faz agora de uma cor diferente. Eu vou fazer as duas da mesma cor, mas isso é do gosto de cada um. Finalizei aqui minhas duas correntes. As duas correntes estão exatamente iguais, com 12 elos cada uma. Agora eu vou colocar uma sobre a outra, dessa maneira. Vou pegar essa corrente de baixo, esse primeiro elozinho, e passar no meio desse primeiro elo da corrente de cima, assim, ó. Agora eu vou pegar essa corrente que está por cima e vou passar no próximo elo da corrente de baixo, dessa maneira. E ajeito aqui assim, ó. Dou uma ajeitadinha. E agora eu vou pegar a corrente que está por cima, essa aqui, e passar no próximo elo da corrente de baixo. Eu dou uma dobradinha assim na corrente para ela passar mais fácil no meio desse elo. Dou aquela ajeitadinha. Pego agora a corrente que está por cima, essa aqui, e vou passar no meio do próximo elo da corrente de baixo. Dou aquela ajeitadinha. Pego a corrente que está por cima agora, essa aqui, e passo no próximo elo da corrente de baixo, no meio do próximo elo. Dou uma ajeitadinha. E olhem como está ficando bonito essa nossa alça trançada. Gosto muito desse modelo. E é só seguir fazendo dessa maneira. Eu sempre pego a corrente que está por cima e passo no meio do próximo elo da corrente de baixo. E assim vamos seguir fazendo até chegar ali no final e elas estiverem todas trançadas. Só fazer uma observação aqui,
Eu estou trabalhando com essas correntes com o lado direito de ambas as correntes voltados para cima. O lado direito está para cima, tá ok? Chegando aqui na parte final, pego a corrente que está por cima e passo no meio do próximo elo da corrente de baixo. E agora eu pego esse último elo da corrente de cima e passo no meio do próximo elo da corrente de baixo. E agora eu pego esse último elo que está por cima e passo no meio da corrente de baixo. E assim nós finalizamos o nosso trançado dessa alça. Eu dou uma ajeitadinha aqui, ó, dou uma achatadinha, ajeito de maneira que fique bem direitinho, bem bonitinho, de maneira que esses elos fiquem bem encaixados, bem certinho. Olhem só que alça mais bonita. Eu gosto dessa alça, ela fica resistente, ela não cede, além de ser muito bonita e estilosa, né? Vamos medir o tamanho que ela ficou depois de trançada. Esse tamanho varia bastante, de acordo com como você posiciona aqui, dá uma medida sempre um pouquinho diferente. Mas ficou com mais ou menos 65 centímetros. Vamos colocar agora as argolas articuladas. Pego uma argola articulada, eu estou usando a argola de 3,5 centímetros, abro ela e coloco aqui na pontinha. E pego a outra argola articulada e coloco aqui na outra pontinha. E agora é só pegar essa alça e colocar na nossa bolsa. Vou colocar uma argola articulada aqui na bolsa também. Abro essa minha argola e vou colocar bem aqui na pontinha, ó, bem aqui. Coloco uma argola articulada desse lado e vou colocar uma argola articulada do outro lado. Bem na pontinha aqui, ó. E agora pego a argola articulada da alça e engato nessa que está na bolsa. E faço a mesma coisa aqui do outro lado. Vou colocar também uma corrente. Eu peguei uma corrente de 80 centímetros, fechei ela e ela ficou então aqui com 40 centímetros mais ou menos. Essa corrente aqui vai ser a nossa alça de mão e também vai servir como um acessório para a bolsa. Vou abrir essa argola articulada que está na bolsa e engato a corrente de um lado e faço a mesma coisa aqui do outro lado. Essa corrente vai servir como alça de mão e quando não estiver usando ela assim como alça de mão, ela serve como um acessório. Fica muito bonita a corrente para a bolsa também. Ela fica muito estilosa, muito chique. Finalizamos assim nossa bolsa, gostei muito do resultado dela, achei ela muito linda, versátil, você pode usar ela de maneira casual, mais elegante, sem falar dessa alça, que é o diferencial dessa bolsa. Vou mostrar agora também como fazer aquele tassel de flor. Se você quiser aprender, fique comigo até o final do vídeo. Para o tassel, eu vou utilizar duas contas nessa forma aqui de barril e uma conta nessa forma aqui mais arredondada, mas você pode usar as contas de sua preferência.
um mosquetão articulado nesse formato aqui de coração, e ele mede mais ou menos 4,5 centímetros. Vou usar uma agulha de crochê número 6, porque eu vou usar o fio de malha de 25 milímetros. Você pode usar restos de fio, pode também trabalhar com fio de poliéster, barbante. Você pode usar o fio da sua preferência. É só adaptar daí o tamanho da agulha para a espessura do fio que você escolher. Eu estou utilizando esse aqui, que é um resto de fio que eu tenho. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Deixa um pedacinho do fio para frente, dou uma enlaçada entre 2 dedos aqui, formando um xizinho aqui na frente, levo esse fio para o dedinho e seguro. Entro com a agulha aqui nesse espaço, trago o fio para frente, dou uma girada na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo no meio dessa laçadinha. Não conto essa laçada como ponto, e lembrando que trabalhamos com o anel mágico segurando esses 2 fios sempre juntos. Entro com a agulha aqui dentro do anel mágico, trago o fio do novelo para frente e faço o meu primeiro ponto baixo. Entro dentro do anel mágico, trago o fio para frente, faço o meu segundo ponto baixo, faço agora o meu terceiro ponto baixo, meu quarto ponto baixo. Vou fazer um total de 12 pontos baixos dentro desse anel mágico. Vou adiantar aqui e já volto. Finalizei aqui os 12 pontos baixos, vamos conferir. Tá ok? Tem os 12 pontos. Agora nós vamos fechar a carreira no nosso primeiro ponto baixo. Aqui, ó. Esse aqui é o nosso primeiro ponto baixo. E eu vou entrar com a agulha aqui, pegando as 2 alcinhas da correntinha desse primeiro ponto. Vou trazer o fio aqui para frente. Vou passar esse fio no meio da laçadinha que está na minha agulha, fazendo um ponto baixíssimo. Pego esse fio inicial aqui do anel mágico, puxo ele para ajustar e fechar esse miolinho. Dou uma ajeitadinha aqui nesse miolinho para que os pontos fiquem bem alinhadinhos, bem direitinho. E agora eu vou subir 2 correntinhas. Faço uma correntinha e a segunda correntinha. Vou agora para o próximo ponto de base, que é esse aqui, o ponto ao lado. Nele eu vou colocar 5 pontos altos incompletos. Laçada na agulha, entro no próximo ponto de base, pegando as 2 alcinhas da correntinha, trago o fio do novelo para frente e dou uma boa altura, de maneira que fique alinhado com a altura dessas correntinhas. 2 alcinhas da correntinha, é ponto alto incompleto, porque nós não vamos finalizar, eu vou manter essas aqui na agulha. Laçada na agulha, entro nesse mesmo ponto de base, trago o fio do novelo para frente, dou aquela altura e agora eu vou tirar 2 alcinhas da correntinha, mantenho as demais. Já fiz 2 pontos altos incompletos, laçada na agulha, entro dentro desse mesmo ponto de base, trago o fio para frente, dou aquela altura e tiro 2 laçadinhas na agulha. Já fiz 3 pontos altos incompletos, laçada na agulha, entro dentro desse mesmo ponto de base, trago o fio do novelo para frente, dou aquela altura, todos eles ficam no mesmo alinhamento aqui em cima, na mesma altura. Tiro 2 laçadinhas da agulha, mantenho as demais. Fiz 4 pontos altos incompletos, falta fazer o 5º. Laçada na agulha, entro dentro desse mesmo ponto de base, pego o fio que vem do novelo, trago aqui para frente e dou aquela altura. Eu procuro deixar todos esses fios na mesma altura aqui, tá? Tiro 2 laçadinhas da minha agulha. Fiz assim os meus 5 pontos altos incompletos. Com o fio que já estava na agulha, eu tenho aqui um total de 6 alcinhas. Pego o fio que vem do novelo e vou passar no meio de todas essas alcinhas aqui, tirando tudo de uma vez só. E com a ajuda aqui do dedo, ó, aqui atrás, eu dou uma empurradinha assim para frente, ó, dessa maneira. E ajusto aqui assim, ó, com esses 2 dedos, eu dou aquela ajustadinha aqui. Faço 1,
2 correntinhas. E dou aquela ajeitadinha aqui, ó, empurro assim para frente, para ficar bem arredondadinho na parte da frente, ó. Dou essa ajeitadinha aqui. Então, já fiz as 2 correntinhas e agora nós vamos entrar no próximo ponto de base, que é esse aqui, ó, que ele tá um pouco escondidinho aqui atrás do volume. Cuidado para não pular ele. E nesse ponto eu vou fazer um ponto baixo. Entro com a agulha no próximo ponto de base, pegando as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base e faço um ponto baixo. Seguido de 2 correntinhas. Faço uma correntinha, 2 correntinhas. E vamos agora para o próximo ponto de base, que é esse aqui ao lado, e vamos repetir o que foi feito nessa primeira pétala. 5 pontos altos incompletos. Laçada na agulha, entro com a agulha no próximo ponto de base, pegando as 2 alcinhas da correntinha, trago o fio do novelo para frente, dou aquela boa altura e tiro 2 alcinhas da minha agulha. Mantenho as demais. Laçada na agulha, entro dentro desse mesmo ponto de base, trago o fio do novelo para frente, dou aquela altura, tiro 2 alcinhas da agulha, mantenho as demais. Laçada na agulha, entro dentro desse mesmo ponto de base, trago o fio do novelo para frente, dou aquela boa altura, tiro 2 alcinhas da agulha, mantenho as demais. Já fiz 3 pontos altos, incompletos. Laçada na agulha, entro dentro desse mesmo ponto de base, trago o fio para frente, dou aquela boa altura, tiro 2 alcinhas da agulha, mantenho as demais. Tenho 4 pontos altos incompletos, falta fazer o 5º. Laçada na agulha, entro dentro desse mesmo ponto de base, trago o fio do novelo para frente, dou aquela boa altura e tiro 2 alcinhas da minha agulha. Fiz assim meus 5 pontos altos incompletos. Com a alcinha que já tinha na minha agulha, eu tenho aqui um total de 6 alcinhas. Pego o fio do novelo, passo no meio disso aqui tudo, tiro todas elas de uma vez. Com a ajuda do dedo aqui, ó, eu dou aquela empurradinha nesse volume para frente, para ficar assim bem arredondadinho, bem bonitinho. E achato aqui em cima, assim, com esses 2 dedos dessa maneira também. E faço 1, 2 correntinhas. Entro agora no próximo ponto de base, que é esse aqui, ó, que fica um pouco escondidinho aqui atrás do volume. Cuidado para não esquecer ele. Entro com a agulha nesse próximo ponto de base e vou fazer um ponto baixo, seguido de 2 correntinhas. E é esse o padrão que nós vamos seguir fazendo por toda essa volta. O próximo ponto agora vai ser novamente uma pétala com 5 pontos altos incompletos lá dentro. E assim nós vamos fazendo até completar as 6 pétalas dessa nossa flor. Vou adiantar aqui e já volto com vocês. Chegando aqui no final da nossa flor, já fiz as 6 pétalas e também já fiz as 2 correntinhas. Agora, nós vamos fixar aqui, ó, no primeiro ponto da carreira, da onde saiu aquela nossa primeira pétala. Entro com a agulha aqui, pegando as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base e faço um ponto baixíssimo. Dou uma ajeitadinha aqui. Vou pegar esse fio inicial do anel mágico e apertar mais um pouquinho aqui, para que esse miolo fique bem fechadinho. E essa alcinha que está na minha agulha aqui, ó, eu vou pegar e puxar assim agora e aumentar ela, criando assim uma alça, que vai ser a nossa alça do tassel. Esse tamanho aqui você regula como você achar que fica melhor, vai do gosto de cada um. Para mim, esse tamanho aqui está bom. Vou cortar o fio que vem do novelo, deixo um pedacinho para arremate. E agora eu vou colocar as contas. Entro com a agulha no meio da primeira conta. Vou pegar essa alcinha aqui e trago para o outro lado. Entro com a agulha no meio da minha outra conta, pego essa alcinha e levo para o outro lado. E faço a mesma coisa com essa terceira conta. Vou regular aqui um pouquinho mais essa minha laçada. Vou aumentar aqui um pouquinho, ó. Vou puxar esse fiozinho.
E agora eu pego essa laçadinha aqui, ó, essa alcinha, e vou passar aqui no meio dessa partezinha aqui do mosquetão. E pego, abro essa laçada e passo o mosquetão no meio dessa laçadinha assim, fixando assim o nosso tassel no mosquetão. E agora é só arrematar esses fios aqui no verso da nossa flor. Eu vou pegar esse fiozinho aqui da alça e conduzir aqui próximo ao fiozinho inicial lá do anel mágico. Vou passar aqui por baixo e levar ali bem próximo. E agora eu vou dar um nozinho nesses dois fios, bem apertadinho, e esconder esse nozinho aqui entre os pontos. E agora é só conduzir aqui esse fio entre os pontos. Eu estou usando uma agulha de crochê mais fina, mas você pode usar também uma agulha de tapeceiro. Depois que eu já caminhei um pedacinho, é só cortar esse excesso e esconder essa pontinha aqui entre os pontos. E vou fazer a mesma coisa com esse outro fio. Finalizamos assim o nosso tassel de flor, ele ficou uma graça. Você pode usar vários tipos de fios diferentes para fazer, pegar restos de fio que tem em casa. E vamos colocar agora na nossa bolsa. Eu vou colocar aqui na argola articulada que está na bolsa, mas você pode colocar em qualquer parte da sua bolsa, onde achar melhor. Eu vou colocar aqui, ó, nessa argola articulada. Ficou muito bonita. Finalizamos assim a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não é inscrito no canal, se puder, por favor, se inscreva, deixe um like, um comentário, compartilhe com os amigos, porque a participação de vocês faz toda a diferença. Vocês sempre serão muito bem-vindos e até a próxima!